Em nosso encontro de hoje, vamos continuar falando do livre-arbítrio, tema que iniciamos na semana passada, e vamos focar hoje na relação que o livre-arbítrio tem quando a gente convive com outras pessoas, o que de fato acontece sempre, porque nós não somos seres que vivemos de forma isolada, né? Nós exploramos o conceito na semana passada e vamos hoje, então, revisar algumas reflexões de autores que conectam esse tema com a relação, né, com a convivência com as outras pessoas. E a primeira reflexão sobre essa questão é do Jack Welch, um administrador aí famoso por reconduzir uma grande empresa praticamente falida ao sucesso, falecido aí no início da pandemia, e que nos ensina que somos nós que devemos controlar o nosso próprio destino. Se a gente não o fizer, alguém vai fazer por nós. Infelizmente é assim que funciona. É um ditado popular aí de autor desconhecido, né, que leva isso ao extremo, dizendo que enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. Se a gente quiser ser um pouco mais preciso, podemos citar Schopenhauer, né, que sobre essa mesma questão diz que em vez de ninguém, a gente só é um quarto. Né? Diz ele que quando renunciamos a 3/4 de nós mesmos para sermos como os outros. No fundo, é tudo variações sobre o mesmo tema. Mas o Wayne Dyer, né, autor que já citamos diversas vezes, nos lembra que é graças ao livre-arbítrio, né, que nós podemos decidir entre ser aquela pessoa que nós queremos ser ou aquela que os outros querem que a gente seja. Essa escolha, de fato, nós temos. Temos também escolhas menos nobres, né? Nós podemos, por exemplo, culpar os outros por coisas que não funcionam. Né? A gente já tratou desse tema, mas em profundidade há bastante tempo. Mas nós temos aqui, em função de que a decisão de culpar os outros também faz parte do livre-arbítrio. E vamos refletir um pouco mais sobre essa frase ou colocação aqui da Clarissa Correia, uma escritora brasileira contemporânea, que diz assim: ninguém, nenhuma pessoa, né, é massinha de modelar. Eu não posso te amassar, te moldar, te arrumar da forma que eu quero. Você é como é e eu sou como sou. E nós podemos nos aceitar assim ou não. A escolha é só nossa. Nesse trecho final, então, de novo, né? Essa questão do livre-arbítrio, de nós decidirmos se a gente aceita ou não aceita a nós próprios e aos outros exatamente como são. É óbvio, nós sabemos que, dependendo da escolha que a gente fizer, nós teremos consequências que não teremos como escolher. Por isso são chamados de consequências. Né? Mas temos o livre-arbítrio de decidir ou não aceitar.
está conectado com o raciocínio da Ayn Rand, outra autora que já citamos diversas vezes. A questão, diz ela, não é quem vai deixar, mas quem vai me impedir. E se a gente quiser colocar isso numa linguagem mais simples, temos aqui um trecho do diário da Anne Frank, menina holandesa vítima do Holocausto, que escreveu no diário dela o seguinte: Deus nos deu a lei, mas depende de nós segui-la. Quem não sabe, ela era judia. Diz ela, isso é liberdade, o que nós estamos chamando aqui de livre-arbítrio. Mas ela explica, sabe o que é liberdade? E ela nos dá uma explicação bem simples e compreensível para qualquer pessoa, independentemente da sua crença. Diz assim, é quando você dorme sabendo que não prejudicou ninguém. Porque a liberdade e a bondade, diz ela, são a mesma coisa. E é uma coisa muito difícil de alcançar a cada dia. Fecharmos nossa jornada sabendo que não prejudicamos ninguém significa exercer o nosso livre-arbítrio ao longo de todo o dia, conscientes de que as decisões que a gente toma, de fato, não fazem mal a ninguém. Esse tema também foi abordado pelo Confúcio uns 2.500 anos antes, quando ele escreveu o seguinte: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando você observar alguém que você avalia como sendo uma pessoa de boa índole, então podemos imitar essa pessoa. Mas, diz ele, quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Isto é, não devemos criticar ou partir para cima daquele que nós julgamos que não é bom, mas devemos usar o exemplo que nos dá para examinar na gente se, por acaso, nós não temos algumas dessas mesmas características. De novo, temos a liberdade, o livre-arbítrio de decidir se a gente quer ou não fazer. E temos aqui mais um trecho aqui do Schopenhauer que parece escrito na era da internet, mas que de fato ele escreveu quase 200 anos antes. Diz assim: um fluxo constante de pensamentos de outros pode parar ou amortecer seu próprio pensamento e sua própria iniciativa. Desde que os meios de comunicação de massa surgiram, quase 100 anos depois que ele escreveu, com rádio, televisão, depois a internet, as redes sociais, o fluxo de pensamentos de outras pessoas que a gente recebe a cada dia vem ficando cada vez mais intenso. E então, esse alerta é cada vez mais importante. Quando a gente é submetido a esse fluxo de ideias de outras pessoas, dizer, acaba acontecendo que o nosso próprio pensamento e a nossa própria iniciativa, isto é, o nosso livre-arbítrio, acaba sendo ou prejudicado, é o que ele chama de amortecido, mais lento do que o habitual, ou até paralisado. Aqueles que a gente brinca que viraram gado porque são seguidores cegos de alguém, de fato, pararam de pensar por conta própria. E, portanto, abriram mão do seu livre-arbítrio também. Como sempre, esses temas estão de alguma forma conectados com a felicidade, que não é um conceito
que nós trabalhamos separado, né? A felicidade permeia todos os nossos conceitos. E aqui tem a conexão dele numa frase do Freud, né, o criador da psicanálise, bem conhecido, com essa questão do livre-arbítrio. Diz ele: a felicidade é um problema individual. Se eu sou feliz ou não sou, depende de mim. Diz ele: nesse ponto, nenhum conselho é válido. Cada um de nós deve procurar, por si próprio, tornar-se feliz. Isto é, nós devemos usar o nosso livre-arbítrio como uma das ferramentas para atingir a nossa felicidade. E ninguém pode fazer isso pela gente. E se a gente quiser colocar isso de uma forma mais simbólica, ou menos dura, vamos aqui então ler um trechinho do poeta americano Ralph Emerson, outro que já citamos muitas vezes, e que contrapõe exatamente essa questão do livre-arbítrio na convivência com as outras pessoas. Diz ele: é fácil viver no mundo conforme a opinião das pessoas. A gente sabe que não dá trabalho fazer o que os outros pedem, seguir o que os outros pensam, é cômodo. Do outro lado, ele segue dizendo: é fácil também, na solidão, viver do jeito que se quer. Se eu me afastar de todos e for morar num sítio longe da civilização, numa caverna ou algum outro modelo de eremita, então também viver do jeito que eu quiser vai ser muito fácil. Não vou precisar interagir com ninguém, mas estarei só. E ele conclui dizendo, com grande sabedoria, né, para a gente fechar essa temática do livre-arbítrio em relação aos outros, que o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão. Isto é, temos que ter a sabedoria de conciliar a nossa independência que teríamos vivendo em solidão, né, que é o caso do livre-arbítrio absoluto, porque não precisaremos interagir com ninguém, vivendo no meio da multidão, no meio de um monte de pessoas. Este é o desafio que se chama vida.